Tudo bem com você? Pronto para mais uma aula de matemática? Vamos nessa? Mas antes, lembrando do nosso Novembro Azul, que é o mês de prevenção ao câncer de próstata. Então, cuide sempre, todo dia. Agora, você é aluno da segunda fase de matemática da EJA, você vai pegar o seu livro de matemática e abrir na página 240 e 241. Vamos continuar trabalhando os números decimais, tá certo? Vamos nessa? Agora vamos ver aqui. A representação decimal de números maiores que 1. O 1 que ele fala aqui é o inteiro. Então, vamos ver números maiores que 1. Ele diz assim, aí na página 240. Com a representação em décimos e em centésimos, surgem novas ordens no sistema de numeração decimal. A ordem dos décimos e a ordem dos centésimos. É o que a gente vai ver agora. Temos, então, o seguinte quadro no sistema de numeração decimal. Então, aqui nós temos um quadro. Esse quadro é uma parte do quadro de numeração decimal para você ver. Então, gente, nós aprendemos que na fração, os numeradores e os denominadores, eles são separados por um traço fracionário, tá? Então, quando a gente transforma uma fração em número decimal, ele também vai ser separado. Então, aqui nós temos duas partes. Essas duas partes vão ser separadas por uma vírgula. Então, nós temos o que fica antes da vírgula e nós temos o que fica depois da vírgula. Tudo que vem antes da vírgula é o que a gente chama de parte inteira, tá? Então, tudo que tiver antes da vírgula é inteiro. A gente só viu até agora, né, números decimais, onde antes da vírgula só tinha 0. Então, nós não trabalhamos ainda o inteiro. Vamos trabalhar agora, 1, certo? O inteiro. E depois da vírgula, nós temos o que a gente chama de parte decimal, que são os décimos, os centésimos e os milésimos. Que aqui ainda não aparece porque a gente não viu ainda milésimos, mas na próxima atividade a gente já vai estar conhecendo. Então, aqui na parte decimal a gente vai ter, depois da vírgula, nós temos os décimos, após os décimos nós temos os centésimos, tá bom? Então, vamos ver aqui, deixa eu só voltar aqui uma coisinha, lembrando que na parte do inteiro nós temos a unidade, a dezena e a centena, como a gente já viu nos outros números, né? E na parte decimal nós temos décimos e centésimos, que eu falei para vocês. Então, ele é representado aqui. Esse D aqui, gente, ele é minúsculo porque ele está falando da parte decimal. Esse D aqui, ele é maiúsculo porque ele está na parte do inteiro. Então, aqui é dezena da parte do inteiro e aqui é décimo na parte decimal. Então, vamos ver aqui. A representação. Representando um número 1 inteiro e 5 décimos. Como ficaria? Então, a gente viu, né, que o que separa é a vírgula. Então, antes da vírgula, o inteiro. Então, aqui nós temos uma unidade. Depois da vírgula, os décimos. Então, aqui nós temos, 5 décimos. Então, esse número aqui, ele é representado por 1 inteiro e 5 décimos. Lemos assim, 1,5, ele fica 1 inteiro e 5 décimos. Na segunda opção, nós temos aí representando um número 3 inteiros ou 3 unidades e 2 décimos. Então, vamos ver como vai ficar aqui, vírgula. Antes da vírgula, ele diz que tem 3 inteiros. Depois da vírgula, ele diz que tem 2 décimos. Ficando assim, 3 inteiros e 2 décimos. Então, o número 3,2, a gente lê 3 inteiros e 2 décimos. Na representação, o número 1 inteiro ou uma unidade, 7 décimos e 4 centésimos. Eita, aumentou um pouquinho agora. Vamos observar? Simples, você já sabe que antes da vírgula, tudo é inteiro. Então, esse 1 aqui vem, para o quadro do inteiro. Uma unidade, ou 1 inteiro, e 7 décimos, o 7 ocupando a casa decimal, e o 4 ocupando a casa dos centésimos, ficando assim, 1 inteiro, 7 décimos e 4 centésimos, representando
1 inteiro, 7 décimos e 4 centésimos. Ou seja, o número 1,74, a gente lê assim, 1 inteiro e 74 centésimos. Ué, professora, mas a senhora disse que aqui que era 7 décimos e 4 centésimos? Sim, gente. Mas, ó, uma coisa bem simples que eu vou explicar para vocês. Quando se trata de... Vamos dizer que a gente foi até o mercado e comprou um produto. Então, quando a gente vai lá comprar o produto, você vê na prateleira, né? Que esse produto custa R$1,74. Eu estou falando em real para você para você compreender melhor como funcionam os números decimais. Então, esse R$1 é o inteiro, R$1. Então, ele representa um inteiro. Então, a gente não vai falar 7 décimos, 4 centésimos. A gente fala lá 74 centésimos. Então, aqui nós temos 74 centavos de real, certo? Então, aí você vai observar sempre o algarismo que está ocupando a última casa desse número decimal. Se aqui não tivesse... vou ver agora, vamos explicar agora. Pronto. Representação, o número 2 inteiros, representando 2 inteiros ou 2 unidades e 6 centésimos. Olha o que aconteceu aqui. Você viu que ele não falou décimos, né? Então, aqui ele veio 2 inteiros. Aí, aqui na casa dos décimos, ele não tem décimos, então é 0, né? E ele diz que tem 6 centésimos. Então, o número 2,06, a gente vai ler assim, 2 inteiros, né? A gente não precisa falar 0 décimo e 6 centésimos. Então, a gente lê aqui, ó, 2 inteiros e 6 centésimos. Foi o que eu acabei de falar. A gente sempre vai observar, ó, a última casa que ele está representando aqui. Então, como aqui eu tenho, ó, o 0 e o 6, esse 6 aqui, ele entra com 6 centésimos. Agora, lembre-se, preste atenção. Bem direitinho aqui, ó. Lembre-se, uma centena é igual a 10 dezenas. 10 vezes 10, 100. Uma dezena é igual a 10 unidades. Uma unidade é igual a 10 décimos. É o que a gente está vendo aqui. O inteiro que foi dividido, né? Então, os décimos. E 1 décimo é igual a 10 centésimos, certo? Lembrando dessas quantidades. Lembrando-se dessas igualdades, podemos representar o número 3,2 como 3 inteiros e 2 décimos ou 3 inteiros e 20 centésimos. Professora, mas não tem nada aqui. Certo, gente? Mas vou voltar novamente para o real. Se eu fosse comprar algo que custa R$3,20, então ele não ia aparecer lá o 3,2, ele vai aparecer 3,20. R$3,20. Então, se eu falar aqui 3 inteiros e 2 décimos, tá correto. Ou se eu falar 3 inteiros e 20 centésimos, também está correto, certo? Ou ainda se eu falar 32 décimos, porque aqui ele transformou o inteiro em décimo. Foi o que ele disse aqui, ó. Uma unidade é igual a 10 décimos. Então, ele transformou aqui os 3 inteiros em 3 décimos, em 30, né? O número 1,4 como 1 inteiro e 74 centésimos, ou 1 inteiro, 7 décimos e 4 centésimos, ou ainda, tirando a vírgula, 174 centésimos, porque o 4 está ocupando a casa dos centésimos. Agora é com você. A única chance de evoluir é aprender, e essa é a sua grande oportunidade na vida. Boa aula, boa atividade. Se não compreendeu, volta um pouquinho, assiste a aula novamente ou pede suporte no plantão pedagógico, tá certo? Espero você na nossa próxima aula de matemática. Um abraço.